Oiê! Gênesis 37. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa história. José no Egito deve remeter vocês a algo conhecido, e é o que a gente vai ler a partir de hoje, a história de José do Egito. José foi o filho mais velho que Raquel teve com Jacó. Lembra? Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Ok, vamos lá. José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Ele era o dedo duro, né? Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Escutem, eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos e disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Já que ele era o dedo duro, ele ia falar tudo, né? Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde eles foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui, e eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e o achou em Dotã. Eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo.
Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Capítulo 37 de Gênesis, há alguns comentários. É um problema você ter filhos e não só no seu íntimo ter preferência por algum, mas deixar isso bem claro para os outros também, né? Isso pode gerar problemas graves, né? Como aconteceu aqui com os filhos de Jacó. Os filhos, além de José ser o filho da mulher que Jacó mais amava, das duas, então Jacó era casado com duas mulheres, além das concubinas que ele tinha, né, que eram as servas dessas mulheres. Ele demonstrava preferência por uma das mulheres e, em consequência, pelos filhos que essa mulher tinha dado, né? O problema central aqui, eu acho, na minha opinião, que é demonstrar preferência por um filho. Todos os filhos precisam ser amados, né? Sinceramente, eu espero que você que está me ouvindo agora, né, nunca tenha passado por essa situação, porque realmente deve ser muito, muito difícil. Graças a Deus eu não passei por isso. Eu até brinco com a minha mãe, né, que o meu irmão é o filho preferido dela e tal. Mas eu sei que eu sou muito amada, enfim, nós dois somos muito amados, né? Mas se você tem filhos, né, mais de um, faça esse esforço de não demonstrar mais carinho, mais interesse, mais qualquer coisa por um em detrimento do outro, porque isso pode ser prejudicial de diversas maneiras, né? Além de criar complexos, né, de inferioridade ou de superioridade em algum deles, pode criar essa rivalidade entre irmãos, né, que é uma coisa que não deveria existir, né? Irmãos deveriam estar ali um para o outro e para se ajudar, enfim, para ser a memória, né, da sua vida de infância, para ser a memória da família, dos pais, de como foi a história da família, enfim. Ter irmãos, ser irmão e
e ter esse cuidado, né, de cuidar dos sentimentos das pessoas com quem você vive é muito, muito importante, né? Outro ensinamento que eu tiro aqui desse capítulo é que quando Deus fala com a gente, nem todo mundo está pronto para ouvir o que Deus falou com a gente, entendeu? Então a gente não tem que ficar alardeando por aí, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, porque além de as pessoas provavelmente não acreditarem que Deus falou com você, aquilo que você sentiu no seu coração, que você sonhou, como José, que você teve essa sensibilidade de sentir, de entender de Deus, do Espírito Santo te inspirando ou qualquer coisa, as pessoas em volta podem não estar no mesmo lugar que você, podem não entender aquilo que está acontecendo com você, e é só você que sabe da sua relação com Deus. Então, se Deus te deu alguma orientação, se Deus te mostrou alguma coisa, guarda para você. Ora, pede para Deus confirmar, mas não fica falando, porque as pessoas não têm maturidade para ouvir que você está sendo abençoado, está sendo privilegiado de ouvir a voz do seu Deus e não sentirem alguma coisa. Tem gente que se alegra, né? Tem gente que se alegra com a nossa alegria, com os nossos sinais, com o que nos deixa felizes. Mas tem gente que não. Então, na dúvida, né? É melhor ficar calado. Essa é a real. É isso, gente. Pro capítulo de hoje é isso. Essa história é muito legal, ela tem muita coisa para ensinar pra gente, então continue acompanhando.